José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. As críticas que muitas vezes se fazem aos novos olivais fazem sentido? Olha, bom dia novamente. Eu creio que não. Hum. Creio que não e creio que enfim, um reacionarismo habitual de quem não percebe que as coisas evoluem, mudam e melhoram. E tem uma espécie de nostalgia daquilo que às vezes é podre e rançoso. Eu estou a ser um bocado violento, mas acho que temos que ir direto aos assuntos. Porque vamos lá ver. Nós estamos a falar de duas outras coisas diferentes. Primeiro, quer dizer, nós somos um país do Mediterrâneo, enfim, Portugal está na área de influência do Mediterrâneo, portanto a oliveira é uma cultura tradicional, mas quando começou a haver o êxodo rural, portanto anos 40, 50, 60 em Portugal, houve muitos olivais que foram por isso simplesmente abandonados, estavam envelhecidos e o tipo de produção de azeite também era muito antiquado. Nós temos muito aquela mitologia que eu associo talvez mais facilmente, porque nós estamos mais treinados a provar, a experimentar vinhos do que a experimentar azeites, não é? Há mais provadores de vinho do que provadores de azeites, que nós tínhamos o melhor vinho do mundo. Era uma coisa que se dizia na década de 80, 70, 80, era o melhor vinho do mundo. E o mais barato, pronto, era o que se dizia. E as vinhas estavam a ser arrancadas, pronto. O que nós hoje temos é perceber que não tínhamos o melhor vinho do mundo, tínhamos um vinho que tinha muitos defeitos, que foi profundamente transformado nas últimas décadas. Hoje sim temos alguns vinhos com muita qualidade, quer dizer, nesse tempo havia um vinho mítico que era o Barca Velha, mas era praticamente o único. Hoje em dia temos muitos vinhos que chegam ao mercado praticamente ao mesmo preço, não quer dizer que uns anos passados estejam ao mesmo preço, mas que competem em qualidade. E estamos a entrar em mercados onde não estávamos e que eram para outros tipos de vinhos. E, portanto, já não falamos. Quem acompanhou minimamente esse mundo sabe duas coisas. Primeiro, que a qualidade do vinho melhorou. Segundo, que em vez de arrancar vinhas, plantamos vinhas. No olival está-se a passar, penso eu, algo de parecido, só que com a predominância do preconceito. E o preconceito é, o vinho bom é aquele que é feito pela prima, pela tia, pela avó, pela tia-avó, que tem umas oliveiras na terra e que depois mandam os garrafões e que nós disputamos esses garrafões como sendo os melhores de todos. É evidente que há muitos que são muito bons, isso é indiscutível, e têm características muitas vezes de gosto e paladar que nós apreciamos particularmente, mas também há muitos que são feitos já sem o cuidado que implica, por exemplo, aquilo o chamado azeite extra virgem, portanto é que não há azeitonas semi-apodrecidas à chegada ao lagar, tudo está feito com muito cuidado e com muito profissionalismo. E nós hoje assistimos a dois fenómenos simultâneos, que é, por um lado, uma evolução no sentido de produzir azeites de mais qualidade e, por outro lado, uma evolução no sentido de produzir azeites de forma economicamente não apenas sustentável, mas muito rentável. E é aí que entram os olivais intensivos e superintensivos. De que é que falamos quando falamos deste tipo de olivais? Falamos, sobretudo, de duas coisas. Primeiro, do número de árvores por hectare. Para ter ideia, um olival tradicional de sequeiro terá 100, máximo 200 árvores por hectare. Quando passamos para o intensivo, estamos entre as 200 e as 500 árvores. Quando vamos para o superintensivo, verdadeiramente não são árvores, são cepes. Portanto, portanto, são umas cepes, depois as máquinas andam no meio. Fileiras de arbustos, não é? Fileiras de arbustos, e aí podemos chegar aos 1.500 árvores por hectare, 2.000 árvores por hectare. E há muito aquela ideia de que, bem, isto consome água, isto cabe tudo. Bem, eu fui ver os números. Não há nada como a gente olhar para os números, não é? Portanto, fui ver os números. O olival super intensivo, portanto, consome, portanto, que é aquele que tem mais má imprensa, digamos assim. O olival super intensivo consome, varia um bocadinho, porque depois aqui a tecnologia tem acompanhado muito isso, e hoje em dia há sistemas de rega que são super eficientes. Antigamente era a rega gota a gota, que é uma coisa que foi inventada não sei se é verdade, se não, mas a mitologia foi inventada pelos israelitas para poderem plantar em zonas quase desérticas e, portanto, em vez de fazer aquilo que se fazia tradicionalmente, que é haver um rego e passa a água, há uma canalização isso hoje em dia já é apenas um aspecto disto, porque agora há robôs, há sensores, há drones, já não sei quantos outros que vão medindo não sei quantos fatores e vão determinar a inteligência artificial e vão dando mais ou menos água e otimizando a rega. Mas, portanto, os valores para o olival super intensivo andam entre os 3.000 e os 5.200 metros cúbicos
por hectare e por ano. Portanto, o que compara com quê? Compara com, por exemplo, citrinos. Citrinos é laranja algarvia. Que tem a laranja algarvia, ninguém critica, não é? Portanto, fica bem nas fotografias, na laranja à feiras. Então, a laranja algarvia é o dobro, praticamente. Começa nos 6 mil metros cúbicos por hectare ano, pode ir até mais de 8 mil. Curiosamente, a laranja algarvia consome mais do que um outro fruto que está também muito sob a mira dos puristas, que é o abacate. Portanto, o abacate, além de se representar no Algarve uma área de digamos, de plantio relativamente pequena, são 7% comparativamente com o laranjal, com os citrinos, portanto é pouco, tem um consumo que, enfim, é bastante semelhante ao dos citrinos, mas é menor. E, sobretudo, se compararmos aqui com o olival ganha largamente. Quer dizer que é completamente... que não há nada que seja 100% bom, não é? Portanto, as coisas têm doseamentos. E, portanto, o olival superintensivo tem várias vantagens. Produz mais, mas bastante mais, não é? Portanto, a comparação com outro tipo de cultivos é muito ótima para ele, digamos assim. É um olival também que produz mais cedo, depois do plantio. Tem ainda uma outra vantagem, curiosamente ecológica, tem mais folha e, portanto, devolve mais CO2 à atmosfera. Isso é um tema hoje importante. As pessoas acham que a recuperação do CO2 só se faz se tivermos assim, não sei, Amazónias. Não, se tivermos árvores, também há fixação de CO2, portanto, relevante, e neste caso concreto, o olival superintensivo é mais eficaz. Tem outros problemas, o investimento é maior à cabeça, o que limita eventualmente os investidores, nem todas as variedades de azeitona são ótimas com este tipo de olival, e a passagem das máquinas, aquilo é muito mecanizado, e as passagens das máquinas pode compactar os solos, portanto também pode levantar alguns problemas. Seja lá como for, o facto de nós termos evoluído dos olivais de regadio para dos olivais de sequeiro para olivais de regadio, permitiu que Portugal tenha resistido melhor nos últimos anos do que Espanha, por exemplo, a secas. Nós tivemos anos de seca. Em Espanha é o maior produtor mundial, mas de longe, 40% da produção, 4 vezes Portugal, mais ou menos, talvez um bocadinho mais ainda, à volta disso, e como há dependência de chover ou não chover, tivemos anos de pouca produção e por isso o preço disparou, como toda a gente sabe, foi para o dobro do que estava antes, talvez mais em algumas circunstâncias o azeite começou a ser visto como uma espécie de ouro líquido. Aqui agora já voltou a preços mais normais. Portanto, o azeite produzido com estes sistemas, particularmente os sistemas, por exemplo, há uma zona em que isto é super discutido, que é toda a zona de influência do Alqueva. Mas a água do Alqueva está lá para alguma coisa, não é? Portanto, e apesar destes anos de seca, a água, digamos, armazenada não esteve sob stress. Houve outras barragens no país que ficaram praticamente vazias. Olha, as do Algarve, por exemplo, as que regam os citrinos, por exemplo, estas não. A Alqueva não. O Alqueva não teve esse problema. Mas tem muito má imagem, tem muito má imprensa. Tem muitos Miguel Sousa Tavares contra. Desculpa lá por chamar nomes às pessoas, mas ele passa a vida a escrever sobre isto, a gente tem que tentar perceber o que se passa realmente. Portanto, nós temos aqui uma situação que permitiu uma evolução, permitiu também, o preço é menor, portanto, os preços mais baixos tornam difícil a competitividade do olival de sequeiro. Portanto, nós estamos, ontem estive a ver, no online, os preços do azeite podem começar, acho que não encontrei nenhum abaixo de 6 euros o litro, mesmo aqueles garrafões de 5 litros, acho que não encontrei, pelo menos nos sites por onde eu andei, mas há 40, 50, 60 euros o litro também, se formos para azeites que são monovarietais, porque há várias variedades, também com características diferentes. Eu acho que nós vamos ter que aprender isso, não é? Até mais coisas sobre o azeite, por exemplo, o azeite faz bem, não é? É uma gordura boa. Quem quiser ouvir os nossos podcasts, aprender a comer, há vários sobre azeite e a explicar como é que se deve, os cuidados a ter, isso tudo. E, sobretudo, é bom porque tem um conjunto de componentes, polifenóis,
que são antioxidantes e que, portanto, é uma gordura que faz bem ao coração, que é uma coisa que pode surpreender as pessoas, faz bem ao colesterol, vai lá, há colesterol bom em vez do colesterol mau, portanto, essas coisas, mas nem todos têm a mesma intensidade destes produtos. Por exemplo, o azeite um bocadinho mais picante, eu aprendi isto agora, o azeite um bocadinho mais picante, pode ter mais polifenóis, e alguns dessas variedades mais picantes são com variedades de azeitona que nem são as mais típicas de Portugal, por exemplo a grega ou a espanhola, a grega ou a espanhola não, uma variedade grega, outra variedade espanhola, as mais abundantes desses países, nós também as temos cá, mas podem ajudar a isso. Portanto, eu acho que estamos num momento de transformação, isto é um dos setores, porventura, onde a agricultura, nós já houve uma altura em que se dizia que a agricultura era para esquecer, não é? Toda a gente saía dos campos, abandono rural, acabou-se, não havia rentabilidade possível. Nós temos assistido nos últimos tempos, sem se dar muito por isso, a uma transformação radical dos campos portugueses, com muita produtividade e boa produtividade e bons produtos. E, como tu disseste, nós importávamos azeite ainda há poucos anos. Hoje em dia somos exportadores e vamos a caminho de... Vamos a ver se vamos ultrapassar ou não a Itália, mas a Itália teremos ali uma ajuda, porque acho que houve uma doença nos olivais italianos do sul, da Apulia. E depois vamos atrás da Grécia. Se calhar não conseguimos ir ao ritmo da Tunísia e da Turquia, que eles estão também a plantar a uma velocidade muito acelerada, mas eu acho que a procura a nível mundial vai continuar a aumentar e, de facto, isto é uma cultura no Mediterrâneo. E quando nós olhamos para o mapa do mundo e pomos lá em cima as zonas de clima mediterrâneo, além do Mediterrâneo, há um bocadinho no Chile, um bocadinho na Califórnia, um bocadinho na África do Sul e pouco mais. Portanto, temos aqui uma espécie de monopólio, ou quase monopólio, da produção de azeite, e o azeite vai, com uma população cada vez mais preocupada com a sua saúde, vai continuar a entrar na moda e a estar na moda e cada vez a ser mais consumido. Portanto, acho que há aqui umas boas oportunidades e temos que, conhecendo os problemas que tudo o que o homem faz tem, não há nada que não tenha nenhum efeitos secundários. Para todos os efeitos secundários do olival intensivo e superintensivo são bastante mitigados comparando com aquilo que são as consequências de outro tipo de atividades humanas.